Deixando de lado, portanto, os princípios rudimentares, ou que sejam os princípios elementares, para que, somente deixando de lado isso, é que nós poderemos avançar, é que nós poderemos prosseguir para aquilo que é perfeito. Então, este texto de Hebreus, ele traduz toda a ideia do livro. Ou seja, a necessidade de nós deixarmos para trás algumas coisas que, embora tenham tido alguma importância, no atual momento já não tem tanta importância. Em vista ou em face daquilo que o escritor aos Hebreus diz, daquilo que é perfeito. Então, o convite dessa carta é um convite para que os crentes avancem, para que os crentes saiam de uma condição elementar, em razão das doutrinas elementares. É um convite para que os cristãos saiam dos conceitos rudimentares, dos conceitos básicos da verdade de Deus, para sim progredir, para avançar para um outro estágio, um estágio mais avançado, a que o escritor chama de perfeição. Então, por isso nós colocamos assim o título desse estudo. Todo esse estudo de Hebreus que faremos será intitulado Hebreus, Cruzadores de Rios, um chamado à maturidade. É um convite para que nós avancemos do rudimento para a perfeição, da infância para a maturidade. E aqui nós temos então a ideia de cruzadores de rios. Isso porque a própria palavra hebreu, o termo hebreu, ou que seja a palavra hebreu, se os irmãos procurarem ver o significado mesmo dessa palavra, segundo a raiz da palavra, os irmãos vão ver que diz respeito exatamente a aquele que cruza um rio. A palavra hebreu, ou que seja hebreus, quer dizer aqueles que cruzam rios. Aí quando nós olhamos então para a própria história dos hebreus, e para que isso fique claro, sejam os hebreus, ou como nós vamos chamar de judeus, ou de israelitas, vamos se referir sempre ao mesmo povo. Hebreus é um povo, os descendentes legítimos, e descendentes carnais, consanguíneos de Abraão, Isaque e Jacó. Então, os hebreus, se você olhar para a história dos hebreus, e nós temos a história dos hebreus em Abraão, nós vamos observar que toda a história dos hebreus foi uma história, literalmente, de cruzar rios. Quando Abraão foi chamado, o primeiro hebreu, para sair, então, da Mesopotâmia e ir para a terra que Deus haveria de lhe mostrar, ele logo cruzou o rio Jordão, o rio, não acredito não, irmãos, o rio Eufrates, muito bem, ele cruza o Eufrates, logo quando ele sai da Mesopotâmia, ele tem que cruzar um rio. Então a história dos hebreus em Abraão começa com ele cruzando o Eufrates. Os irmãos sabem que Mesopotâmia, onde Abraão morava, onde se deu exatamente, inclusive, a construção da cidade, da Torre de Babel, é exatamente na Mesopotâmia, na terra de Siná. Mesopotâmia quer dizer entre rios. Então, como a Mesopotâmia ficava entre rios, entre o Eufrates e o Tigre, então habitava ali na Mesopotâmia um homem chamado Abrão, e Deus então o chamou: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, atendendo ao chamamento divino, houve um chamamento, a primeira coisa que ele faz é atravessar o Eufrates. Daí a história dos hebreus vão se repetir nisso. Depois nós vamos encontrar Abraão, que gerou Jacó, que gerou Isaque, que gerou Jacó, que gerou seus filhos, seus 12 filhos, que estavam ali no Egito, cresceram no Egito enquanto nação. Ao saírem, Deus os chamou para saírem do Egito. E eles tiveram então que atravessar o Mar Vermelho. Tendo atravessado o Mar Vermelho, entraram 40 anos de peregrinação no deserto. 40 anos. Depois que atravessaram o Mar Vermelho. Toda aquela geração de homens de 20 anos para cima que nasceram no Egito, eles morreram, porque somente a nova geração que nasceu no deserto foi que entrou na boa terra de Canaã. Por isso, como aqueles que nasceram no deserto não atravessaram rio algum, nem o Eufrates e nem o Mar Vermelho, agora, para entrar na boa terra, teriam que atravessar o quê? O Jordão. Então, Abraão, que atravessou o Eufrates, os filhos de Israel, os hebreus, que nasceram no Egito, que atravessaram o Mar Vermelho,
e agora a nova geração que atravessará o Jordão para adentrar a boa terra de Canaã. Até que então, posteriormente, apareceu também João Batista no Jordão, convidando os hebreus a passarem para o outro lado por meio do batismo, para que recebessem então o reino dos céus, para que recebessem o Cristo. Então observe que a história do povo hebreu é uma história de atravessar rios. E o nome hebreu significa exatamente atravessador de rios.